Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Olá, é com grande satisfação que apresentamos o trabalho intitulado Concepções de Diversidade no Currículo Escolar, uma análise da Base Nacional Comum Curricular do Brasil, no âmbito do Diversitar, Encontro Ibero-Americano das Diversidades, promovido pelo Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Este estudo é fruto da contribuição conjunta de pesquisadores e profissionais da educação que atuam em Campina Grande e Massaranduba, cidades localizadas no interior do Nordeste brasileiro, uma região rica em diversidade cultural, mas também marcada por desafios históricos e sociais. O professor Dorivaldo Alves Salustiano é doutor em Educação Brasileira, é docente da Unidade Acadêmica de Educação da Universidade Federal de Campina Grande, é vinculado à linha de pesquisa Práticas Educativas e Diversidade do Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu, Eliane Fernandes Gadelha Alves, sou pedagoga, atuo como supervisora educacional na rede pública municipal de Campina Grande, cidade que é um importante polo educacional e cultural do interior da Paraíba. E Mirtes Aparecida Almeida Souza, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, é atualmente secretária de Educação do município de Massaranduba, uma cidade com cerca de 14 mil habitantes, situada a aproximadamente 118 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa. A pesquisa aqui apresentada se propõe a compreender como a diversidade é abordada e interpretada na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento normativo que orienta o currículo da educação básica no Brasil. Então, o olhar dos autores, construído a partir das vivências e experiências em territórios que são, ao mesmo tempo, periféricos e potentes na produção de saberes e práticas educativas inclusivas. Então, esperamos que esta contribuição possa ampliar os diálogos sobre diversidade, currículo e políticas públicas educacionais em contextos ibero-americanos. Esse trabalho, intitulado Concepções de Diversidade no Currículo Escolar, uma análise da Base Nacional Comum Curricular do Brasil, apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado acadêmico realizada na Universidade Federal de Campina Grande, sob a orientação do professor Dr. Dorivaldo Alves Salustiano, na linha de Práticas Educativas e Diversidade. Então, a pesquisa buscou investigar as concepções de diversidades presentes na Base Nacional como curricular, anos iniciais do ensino fundamental, e adotou como base os referenciais teóricos metodológicos da abordagem qualitativa de pesquisa, da análise documental, recorrendo à técnica de análise temática de conteúdo para a interpretação dos dados. Então, a pesquisa ressaltou 3 concepções de diversidade discutidas na literatura e que, a partir da análise dos dados, encontramos presentes no texto, no documento da BNCC, tais como concepção universalista, celebratória e crítico-discursiva. Então, a concepção universalista entende a diversidade como expressão de um padrão universal comum de aprendizagens destinado a todos os estudantes, independentemente de suas diferenças. Então, a perspectiva universalista toma por base aspectos ou fenômenos que dizem respeito a qualquer sujeito, de modo que as condições que definem determinados indivíduos como diferentes não são definidoras dessa perspectiva. Então, são exemplos dessa abordagem a referência ao domínio de competências, de conhecimentos, de saberes, habilidades, práticas culturais, valores,
considerados universais e essenciais a todas as pessoas. A concepção celebratória tem por base a existência de sujeitos diversos considerados como categorias sociais, produtores de culturas específicas. Essa perspectiva parte da ideia de que as diferenças intrapessoais podem ser apaziguadas e sustentam-se a tolerância, expressão muito comum nos discursos e documentos oficiais, uma forma de apaziguamento. E há uma terceira concepção que se contrapõe à universalista e à celebratória, que nós denominamos, que a literatura traz como crítico-discursiva. Então, denominamos de concepção crítico-discursiva a abordagem da diversidade que coloca em evidência o desvelamento das estruturas de poder, o enfrentamento às atitudes de discriminação e estereótipos que os coletivos diversos sofrem na sociedade, bem como reivindica currículos e práticas educativas voltadas às diferenças. Então, essas concepções foram analisadas a partir de 5 categorias que são centrais, que são diversidade cultural, diversidade linguística, inclusão de pessoas com deficiência, currículo comum e diversificado e competências. Apresentaremos 3 exemplos no documento, na BNCC, que ressaltam essas 3 concepções citadas. Então, na BNCC, em seu capítulo introdutório, é definido da seguinte forma: documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, está lá na página 8 do documento. Tal definição aponta para um documento curricular universalista que busca fixar um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, trazendo a ideia de uma abordagem homogênea, uniforme no processo de ensino-aprendizagem, de modo a operar em função de uma homogeneidade coletiva. Nesse sentido, a concepção universalista é predominante no capítulo que introduz o documento, uma vez que envolve todos os sujeitos, independentemente de suas diferenças, de suas subjetividades, dentro de um padrão universal comum a todos. A BNCC traz orientação para um currículo voltado para o reconhecimento da diversidade cultural, uma das categorias trabalhadas na pesquisa, que faz referência às diversas expressões de diversidade de grupos sociais identitários. Podemos observar esses aspectos nas competências gerais e em diversas áreas de conhecimento, como história, geografia, religião, artes e entre outros componentes curriculares que o documento apresenta. No ensino de geografia, por exemplo, com base na unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, no objeto de conhecimento, território e diversidade cultural, a habilidade 1, indicada para o 4º ano do ensino fundamental, propõe que os alunos aprendam a selecionar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e ou de comunidade elementos de distintas culturas indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira, que está na página 375 do documento da BNCC. Na habilidade apresentada, há uma discussão superficial dos aspectos das diversas culturas, pautado apenas na seleção de elementos identitários, identificação e descrição dos povos e territórios étnicos culturais, cuja finalidade reside no reconhecimento, na valorização e contribuição desses grupos coletivos. Não se evidencia uma abordagem mais assertiva e em que se discutam as contradições, a exploração, as resistências, relação de poder envolvidas na luta dos diversos povos, especialmente os povos indígenas e africanos. Esse enfoque apresentado na habilidade expressa uma concepção celebratória da diversidade desses grupos e suas culturas no currículo. Então, seguindo na análise das categorias, podemos encontrar no documento propostas de atividades e estratégias metodológicas relacionadas à diversidade linguística, que foi outra categoria que nós pesquisamos. Na competência específica 4 de língua portuguesa, temos a seguinte afirmação: compreender o fenômeno
da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante das variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Nesse sentido, em se tratando de língua portuguesa, faz parte do conjunto de princípios e pressupostos levar os estudantes a conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o preconceito linguístico, como está lá na página 68 da BNCC. Então, nesse contexto, constatamos que a discussão acerca da variação linguística proposta na competência específica e no componente curricular de língua portuguesa expressa uma concepção crítico-discursiva sobre a diversidade, na medida em que discute a necessidade do estudo dessas línguas provenientes de comunidades de falantes de diversas variedades linguísticas, sobretudo desafiando os estigmas e preconceitos no tocante ao uso dessas línguas e seus falantes. A análise dos dados evidenciou que a BNCC se caracteriza como texto prescritivo, como um documento prescritivo, definidor de conteúdos, competências e habilidades na organização do trabalho didático-pedagógico em todas as instituições educacionais do Brasil. Evidenciou que a BNCC apresenta a predominância das concepções celebratória e universalista, o que o caracteriza como currículo padronizador dos conhecimentos e dos sujeitos. Se constitui como política curricular que prioriza ensino baseado em competências, conhecimentos essencializadores e universalistas, ao atribuir-lhes destaque com relação aos conhecimentos diversificados. Embora o documento tenha esse caráter prescritivo, normativo, nós defendemos a potência dos cotidianos escolares. Os cotidianos escolares se constituem de um espaço-tempo de tensionamento, de negociação de sentidos e significações em torno das políticas curriculares prescritivas. Nesse contexto, os coletivos diversos, sujeitos cotidianos das escolas, não são consumidores passivos da política que chegam às nossas escolas. Elas e eles criam em meio às políticas normativas, aos embates e tensões cotidianas, outros possíveis de currículo, no qual a força das ações docentes que emergem nos cotidianos das escolas potencializam os múltiplos fazeres e saberes. Então, muito obrigada por sua atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.